O 70 é o concurso. Bom, pode ler o 70, mas o concurso formal é mais claro, né? Vamos lá. Pode ler o artigo 70, primeira parte. Ou lê ele todo, que é o concurso formal. Perfeito e imperfeito. Mas o que interessa pra gente é a regra do... Pode. Então, se eu tiver desígnio autônomo, né? Eu quero atropelar um, aí eu vou no quarteirão de cima, atropelo o outro, no quarteirão de cima, atropelo o outro, aí é desígnios autônomos, aí é concurso material, aí é uma somatória das penas, diferente do... Aí aplica a regra do concurso formal imperfeito, né? Que é essa que foi lida por último, aplicando a regra do concurso material, ou seja, somam-se as penas, quando há desígnios autônomos. No primeiro exemplo, não há desígnio autônomo. Entendeu? 73. Certo? Então, é aplicar a regra do concurso formal. Então, isso é erro na execução. Então, eu quero atingir B, atinjo C. Mas se eu conseguir atingir B também, vai ter um processo só, que aplica a regra do artigo 70. Então, esse é o erro na execução, que é o artigo 73. Você verifica que tudo que eu estou falando não tem nada a ver com o que vocês leram lá, artigo 50, tal, que lá é a redação original, então vocês têm que saber disso. Tá? A redação original do Código do Processo Penal, que não foi modificado quando modificou a parte geral do Código Penal. Se vocês não souberem, você vai ler o artigo 50, lá não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Então, esses artigos correspondem hoje ao artigo 70, ao artigo 73 e ao artigo 74. Que é o artigo 74 é o resultado diverso do pretendido. Vou dar um exemplo, depois você faz a leitura, por gentileza. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo clássico. É um exemplo doutrinário esse. Não é um exemplo que eu estou criando agora, não é um exemplo meu. Né? Eu passo naquela loja lá, vejo um terno maravilhoso. Nossa, que terno bonito. Né? Aí eu olho o preço lá, 5 mil reais. Puxa vida, fiquei puto, que terno caro. Sabe nossa, estou puto com essa loja, eu queria comprar esse terno, mas está um absurdo, isso é um roubo. Eu pego uma pedra e vou atirar na vidraça para quebrar aquela vidraça, praticar um dano. Certo? E eu faço isso, arremesso aquela pedra, pá, quebra a vidraça, e a pedra ainda atinge a funcionária da loja. Então, nesse caso, eu vou responder pelo resultado diverso do pretendido, ou seja, eu respondo pelo crime de dano, artigo 63, e respondo por lesão corporal culposa, se ocorreu alguma lesão corporal culposa. Certo? Só que esse segundo resultado, a título de culpa, eu não posso nem querer, nem assumir o risco de causar o resultado. Né? Porque imagine, eu fiquei puto com o terno, eu vou atirar com a .50 lá na vitrine. Aí a bala, eu estou assumindo o risco de matar a moça que está lá na loja. Então, nesse caso, eu respondo a título de dolo pelo segundo resultado não querido. Mas nesse caso, o resultado, no mínimo, você assumiu o risco. Você queria destruir a vidraça, mas dar um tiro de .50 lá lógico, você estaria assumindo o risco de atingir quem estivesse lá dentro. Aí ele não responde a título de culpa pelo segundo resultado. O segundo resultado ele vai responder a título de dolo. Tá? Mas o primeiro exemplo que eu dei, presta atenção. Vou tacar uma pedra lá só para dar um prejuízo para aquela loja, porque o terno está muito caro. Quebrou a vidraça.
Mas em consequência a pedra atingiu a moça, que eu nem estava vendo a moça lá, mas atingiu a moça no balcão. Então eu respondo dolo, dano, e pelo resultado diverso do pretendido, eu respondo a tipo de culpa. Por quê? Eu queria praticar o dano, mas ocorreu uma lesão corporal. Certo? E eu te respondo a título de culpa. Eu atuei num caso realmente, aqui em Ribeirão Preto, um caso de repercussão, onde uma briga de família é terrível. Esse é um caso, é um imbróglio familiar, tudo, ó, a vida do ser humano é uma coisa incrível. Tudo por causa de uma máquina fotográfica, não vou falar nome, tudo por causa de uma máquina fotográfica que uma irmã não quis emprestar para outra irmã. E aí virou aquele forféu mesmo. Dois irmãos, caiu o marido da outra irmã e começou, o sujeito tentava e pintava, aí um desse, o casado com a moça junto com o pai, ou seja, o sogro da moça, foram até a casa dessa moça, irmã que era casada, para colocar fogo na moto do carro. Fizeram um coquetel molotov, bateu no portão, ao invés de pegar na moto, pegou na moça, queimou a moça inteira, deformou a moça inteira. E o advogado desse pai e filho que fez isso, a moça inteirinha deformada. E a minha tese era resultado diverso do pretendido. Nós queríamos pôr fogo na moto porque ele não dava sossego. Então eu respondo por dolo. O meu dolo era de produzir um dano, mas eu não queria ferir a moça e nem assumir o risco, porque nós não estávamos vendo a moça. Mas aí a justiça entendeu que sim, eles deveriam responder por lesão corporal dolosa, né? E resumindo essa história, depois disso, esse marido da moça foi lá e deu 3 tiros nesse menino que foi lá junto com o pai, não matou o menino. Eu fiz o júri desse rapaz como assistente de acusação. Ele foi condenado por tentativa de homicídio. Aí depois separou da moça, aí começou a ficar em paz. Resumindo, sabe o que aconteceu nesse caso? Eu acho que até foi injusto, mas eu, como advogado, eu tenho que defender fielmente meus clientes e usar todos os instrumentos legais, né? Consegui, através de todos os recursos que eu utilizei, todos, ocorreu a prescrição. O STJ, de ofício, não, ele pode, no artigo 61, mas eu indiquei e ele declarou a extinção da punibilidade. O STJ, em sede de habeas corpus, reconheceu a prescrição do crime. Do ponto de vista subjetivo é injusto, mas do ponto de vista técnico eu exerci a minha função de todas as formas que tinha que exercer. Mas o resumo de tudo isso é que hoje aquele mau elemento que era casado com a moça lá da moto, o dono da moto, separou a família, uniu e hoje convivem entre si. E a menina até perdoou esse pai e filho que jogou o coquetel, que acertou nela, queimou toda, que fazer várias cirurgias, ainda ficou com várias cicatrizes. Ela mesma perdoou. Mas do ponto de vista subjetivo, eu acho que o Estado falha, né, nos instrumentos, na demora do processo, quantidade de recursos, e nós, como advogados, devemos exercer todas as oportunidades que a lei confere em prol de diminuir a responsabilidade dos nossos constituintes. É assim que funciona. Então, para complementar o que eu disse, por favor, lê o artigo 74, resultado diverso do pretendido. Certo? Então, essa é a tese, resultado diverso do pretendido. É uma tese interessante, né? Porque o sujeito tinha o dolo de praticar, o exemplo que eu dei, o dano, né? O exemplo da vidraça. Mas ocorre uma lesão corporal, que ele não queria, e nem assumiu o risco. Diferente eu dar um tiro lá de 15, né? Aí eu estaria assumindo o risco. Aí eu não responderia por culpa no segundo resultado, eu responderia por dolo no segundo resultado. Mas ainda assim aplica-se a regra da continência. Mas nesse caso,
eu não responderia por culpa no segundo resultado, né? Porque eu assumi o risco de causar o resultado. Tá? Agora, no da pedra, da vidraça lá do terno, que vocês vão lembrar bem, nesse caso não. Nesse caso eu posso alegar o resultado diverso do pretendido, responde pelo crime de dano a título de dolo e pela lesão corporal responde a título de culpa. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aí?